Também nós temos pesquisas mais recentes, eu acho que principalmente da última década, se eu não me engano, que fazem uma associação muito grande e começaram a estabelecer alguns resultados bem interessantes com relação à formação da nossa neurologia e como a falta de dinheiro, principalmente durante a juventude, né, num período em que o cérebro está se formando com muito mais intensidade, um período que pesquisas recentes mostram que termina lá pelos 25 anos de idade, em média, tá? Mas principalmente ali infância, adolescência, talvez um pouquinho no início do que a gente considera a idade adulta, né, 18 anos para cima, a falta de recursos, principalmente relacionados a coisas que o dinheiro traz, né? Por exemplo, falta de comida, falta de saber se vai conseguir pagar ou não o aluguel para ter ou não casa, falta de coisas de saúde, tipo um remédio, um absorvente, qualquer coisa nesse sentido, né? Coisas que o dinheiro pagaria. Então, a falta dessas coisas, ou melhor dizendo, a falta do dinheiro para pagar essas coisas, afeta a formação do cérebro da pessoa. Existe um estereótipo muito forte que muitas pessoas mais abastadas financeiramente têm, que é o pobre, ele é burro, ele é descontrolado. Se você não adianta dar dinheiro pro pobre, porque o pobre ele vai gastar o dinheiro da maneira mais burra possível, sem estratégia, porque ele não consegue pensar no longo prazo, e ele vai pensar no curto prazo apenas, e vai torrar a grana. Então não adianta, né? Problema de pobre, pobre é assim mesmo. Eu, pessoalmente, já ouvi esse tipo de estereótipo de muitas pessoas que têm bastante dinheiro. Tá? Às vezes nem pessoas que têm muito dinheiro, assim, mas pessoas que têm uma quantidade ali já significativa de dinheiro. Não estou falando de um ultra rico aqui, não. Tá? Com toda certeza, esse é um pensamento muito estereotipado e que é óbvio que é recheado de preconceito. Tá? Não vou nem entrar muito no mérito, porque eu acho que eu nem preciso falar muito sobre isso. Mas essas pesquisas que eu estou falando mostraram um ponto disso que tristemente tende a ser verdade, mas por um motivo contrário do que a gente pensa. Na verdade, se forma um ciclo. Não é o pobre é assim e, portanto, ele não sabe mexer com dinheiro. Na verdade, o que vem primeiro é a falta de dinheiro. E a gente descobriu que pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social, que têm pouco acesso a recursos, esses recursos eles são muito escassos, recursos financeiros e as coisas básicas de sobrevivência que esse dinheiro traz, ok? Alimentação, segurança, moradia, etc., né? Essas pessoas, elas acabam tendo uma vida que é tão dotada de insegurança, porque ela não sabe se ela vai conseguir comer amanhã ou não, que se ela já nasceu nesse meio e cresceu nesse meio, a neurologia dela se forma de uma maneira que ela acaba prezando mais, o cérebro da pessoa acaba prezando mais coisas a curto prazo e deixando de prezar tanto coisas a longo prazo, porque ela, devido à vulnerabilidade financeira e de existência, acaba não tendo motivos de desenvolver tanto partes cerebrais que estão relacionadas a um planejamento de longo prazo, porque ela tem tão poucos recursos que naquele caso, em situações extremas, em situações muito fortes, ela tem pouco controle sobre a vida dela, por falta de recursos. Então, o cérebro se acostuma e vai sendo construído ao redor daquela falta de recursos, ao redor daquela falta de controle pela própria vida, que se a pessoa nasceu naquela situação, quando a gente está falando dela criança, ela não tem responsabilidade pela vida que ela está levando, ok? Ela é uma pessoa que nasceu naquelas condições, e aquelas condições mudam o cérebro da pessoa e literalmente dificultam ela, não estou falando inviabilizam, tá? Mas significativamente, um ponto de vista estatístico, dificultam ela a literalmente exercer um pensamento de longo prazo, né? Então, se ela tem acesso a recurso, ela vai gastar, vai usar aquele recurso desesperadamente, porque foi assim que o cérebro dela se desenvolveu. Porque realmente, se ela tinha acesso a algo, ela poderia perder aquilo muito rapidamente, ela precisava daquilo. Olha que triste a gente parar para pensar
que a falta do dinheiro, né, resumindo a história, né, porque é bem mais do que isso, a falta de recursos no geral, mas a falta de dinheiro pode ferrar o desenvolvimento cerebral de uma pessoa. E pode, vamos dizer assim, se a pessoa realmente começa a ganhar mais dinheiro, infelizmente, a pessoa ela vai ter uma tendência maior de ter dificuldade de manejar aquele dinheiro, de controlar as finanças, de planejar a longo prazo, de guardar reservas financeiras. Isso é estatístico de fato e agora a gente está encontrando na neurologia. Cara, olha que merda isso. A gente está percebendo que de fato as pessoas elas acabam entrando num ciclo em que daí elas vão ter dificuldade de manejar esse dinheiro e ficam nessa situação de não conseguir fazer escolhas estratégicas que aumentariam as chances de ela, por exemplo, ganhar mais dinheiro ou algo assim. Isso é muito complicado. Olha o quão complexo é essas questões envolvendo dinheiro. E a gente fica nesse ciclo, e é óbvio que isso também tem a ver com a felicidade, né? Aqui eu vou fazer uma comparação que, por favor, eu quero que vocês não entendam errado, eu não estou comparando pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e financeira a animais de um jeito assim, vamos dizer, pejorativo. Tá? De um jeito, falar, pessoa é igual isso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando uma coisa que é de organismos vivos. Seres humanos também são animais, né? Nós viemos muitas vezes de descendentes incomuns ali. Se a gente voltar pra caramba na evolução, a gente vai encontrar descendentes comuns entre nós e qualquer outro ser vivo, tá? Até uma planta, ok? Mas a gente vê muito isso em animais que a gente adota da rua, né? O quanto que demora muito tempo, muitas vezes, para um animal que tinha pouco acesso a alimento e só de vez em quando conseguia caçar alguma coisa na rua, né? Um cão ou um gato, ou pegar alguma coisa no lixo e tinha que defender com unhas e dentes aquilo, ele é muito desesperado, ele devora prontamente qualquer comida que ele consegue acesso. E quando a gente adota, e mesmo que a gente comece a dar aquela comida com muita calma para ele, a gente vai perceber que demora muito para ele se acostumar ao fato de que ele não precisa comer desesperadamente aquela comida. Que ele vai ter acesso em outro momento. Demora muito para esse tipo de coisa mudar. Claro, tem uma diferença de indivíduo para indivíduo, de animal para animal, né? Assim como tem uma diferença de ser humano para ser humano, mas estatisticamente falando, nossa, estou com a língua embolada hoje. A gente vai perceber esses padrões em vários animais, ok? Inclusive no animal chamado ser humano. Então, olha o que isso faz. Assim, é muito louco,